Bloco 1, Sangue e Sombras. O turno da noite no Mercy General sempre tinha o mesmo cheiro. Antisséptico sobrepondo-se ao cheiro metálico de sangue, café velho e desespero. Eu me acostumei com isso ao longo dos meus 3 anos como enfermeira do pronto-socorro. Mas, naquela noite, o cheiro de cobre estava mais forte, grudando na minha bata, apesar do ritual minucioso de lavagem das mãos que eu realizava entre um paciente e outro. Emma, é a sua vez! Cortina 4. O Dr. Patel deslizou um prontuário pelo balcão da enfermaria sem tirar os olhos do telemóvel. Os meus ombros doíam devido ao turno duplo. As 12 horas se estenderam para 16 e o cansaço puxava os meus ossos como a gravidade. Eu planeava encerrar o turno, mas estávamos sempre com falta de pessoal. E dizer não era realmente uma opção. Não quando eu tinha o aluguer para pagar em 3 dias e mal tinha dinheiro na conta para cobri-lo. O que é? Perguntei, folheando as notas escassas. Homem, laceração, possível ferimento à bala. Ele se recusa a ver um médico. O doutor Patel finalmente ergueu os olhos. Limpe-o e mande-o embora. A sala de espera está a ficar cheia. Acenei com a cabeça, pegando os suprimentos do carrinho. Mais uma sexta-feira à noite, mais um desfile de bêbados, brigas e acidentes. A cortina da Bahia 4 estava bem fechada. Algo incomum para o nosso pronto-socorro superlotado, onde a privacidade era um luxo que raramente podíamos oferecer aos nossos pacientes. Bati 2 vezes na estrutura de metal. Olá, sou Emma, sua enfermeira desta noite. O silêncio que se seguiu fez minha pele arrepiar. Empurrei a cortina alguns centímetros e congelei. 3 homens ocupavam o pequeno espaço. 2 estavam de pé em ambos os lados da maca, como sentinelas, vestindo fatos pretos idênticos, apesar do calor do verão. As suas posturas eram rígidas, as mãos cruzadas à frente do corpo, os olhos escondidos atrás de óculos escuros que não tinham lugar num hospital iluminado por luz fluorescente às 2 da manhã. Mas foi o terceiro homem que atraiu o meu olhar como um ímã atrai limalhas de ferro. Ele estava sentado na beira da cama, com as costas direitas, uma mão pressionada contra o lado do corpo, onde um vermelho intenso manchava a camisa branca cara. O seu casaco, que provavelmente custava mais do que 6 meses do meu aluguer, estava dobrado cuidadosamente ao seu lado, imaculado pela violência que rasgara a sua carne. Pedi um médico. A sua voz era baixa, com um sotaque que não conseguia identificar. Talvez italiano ou russo, suave como um uísque envelhecido com um toque de gravata. Entrei completamente no espaço, deixando a cortina fechar-se atrás de mim. Lamento, senhor, mas sou tudo o que tem esta noite. Garanto-lhe que sou totalmente qualificado para tratar lacerações. Os seus olhos ergueram-se para os meus e eu quase dei um passo para trás. Eram da cor do gelo do Ártico, azul pálido, quase incolores sob a luz forte do hospital. O seu rosto era todo ângulos e sombras, queixo barbeado, cabelo escuro penteado para trás a partir de uma testa alta, bonito da maneira que os predadores são bonitos, belos em seu perigo. Deixe-nos, disse ele. E por um momento de confusão pensei que ele estivesse a falar comigo. Os 2 homens de fato trocaram olhares antes de um deles falar. Senhor, devemos ir agora. Uma única palavra, mas que carregava o peso da autoridade absoluta. Eles saíram sem dizer mais nada, passando pela cortina com uma graça surpreendente para homens com a constituição física de paredes de tijolos. Limpei a garganta, subitamente consciente de estar sozinha com ele. Preciso de ver a ferida. Ele estudou-me por um longo momento, o seu olhar dissecando-me tão minuciosamente quanto um bisturi. Lutei contra a vontade de me mexer sob o escrutínio. As suas mãos estão a tremer, observou ele. Olhei para baixo. Ele estava certo. Cerrei os dedos em punhos, depois os soltei. 20 nosso turno. Nada que um café não resolva. Algo como diversão passou pelo seu rosto. Apareceu e desapareceu num instante. Você deveria cuidar melhor de si mesmo, diz o homem, sangrando por toda a minha mesa de exame. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las, e eu imediatamente fiquei tensa. Mas em vez de raiva, aquele sorriso fantasmagórico voltou. Ele começou a desabotoar a camisa com uma mão, a outra ainda pressionada contra o lado do corpo. Quando ele teve dificuldade com o terceiro botão, eu dei um passo à frente. Deixe-me ajudar. A mão dele agarrou o meu pulso, os dedos envolvendo-o completamente,
O toque dele era surpreendentemente quente, a pele macia, exceto pelos calos que eu podia sentir contra o meu pulso. O contacto enviou uma descarga elétrica pelo meu braço que não tinha nada a ver com medo. Ou pelo menos não inteiramente. Qual é o teu nome? Ele perguntou, ainda segurando o meu pulso. Eu já te disse. Emma. Emma Shaw. Emma Shaw. Ele repetiu como se estivesse saboreando as sílabas. Tu não estás com medo? Não era uma pergunta, mas eu respondi mesmo assim. Já tratei membros de gangues, traficantes de drogas e empresários bêbados que acham que o dinheiro os torna intocáveis. Tu és apenas mais um paciente. Ele soltou o meu pulso e recostou-se ligeiramente. Então trate-me como mais um paciente. Terminei de desabotoar a camisa dele, cuidadosamente retirando o tecido onde o sangue havia começado a secar e grudar na pele. O ferimento era um corte limpo com cerca de 10 centímetros de comprimento ao longo das costelas. Profundo, mas não o suficiente para precisar de cirurgia. Ao lado havia um ferimento mais antigo, um ferimento de bala, enrugado e rosado com a cicatrização. Isso precisa de pontos, eu disse, pegando o antisséptico e os antibióticos. O que aconteceu? Isso importa? Molhei uma compressa de gás em soro fisiológico. Isso ajuda-me a determinar o risco de infecção. Feridas de faca e vidro quebrado transportam bactérias diferentes. Faca, disse ele após uma pausa. Uma faca muito limpa, concordei com a cabeça, trabalhando metodicamente para limpar a área. O seu torso era magro e musculoso, pele morena marcada com cicatrizes, algumas cirúrgicas, outras definitivamente não. Este homem não era estranho à violência. Isto vai arder, avisei antes de aplicar o antisséptico. Ele não recuou, nem sequer pestanejou. A sua respiração permaneceu estável, os olhos fixos no meu rosto, em vez de nas minhas mãos. Podia sentir o peso do seu olhar enquanto preparava o anestésico local. Não preciso disso, disse ele quando viu a seringa. É um procedimento padrão sem agulhas. Algo no seu tom de voz fez-me pousar a seringa sem discutir. Em vez disso, enfiei a agulha de sutura curva. Então isto vai doer muito. Ele levantou ligeiramente os ombros. A dor e eu somos velhos conhecidos. Comecei o primeiro ponto, esperando que ele se tensasse ou agarrasse nos corrimões. Ele não fez nenhuma das duas coisas. Os seus olhos nunca deixaram o meu rosto enquanto eu trabalhava. A intensidade do seu olhar fazendo as minhas bochechas aquecerem, apesar do frio da sala. Onde aprendeu a suturar tão bem? Perguntou ele depois de eu ter feito várias suturas. A sua técnica é precisa. A minha avó era costureira. Ela ensinou-me a costurar antes de eu saber escrever o meu nome. Fiz mais um ponto, embora ela provavelmente nunca tivesse imaginado que eu usaria essas habilidades desta forma. Um som ressoou do seu peito. Não era bem uma risada, mas quase. A vida raramente segue os caminhos que imaginamos para nós mesmos. Por alguma razão, essa observação fez minha garganta apertar. 3 anos atrás, eu estava no último ano da faculdade de medicina, noiva de um residente de cirurgia, com todo o meu futuro planejado. Agora, eu era uma enfermeira do pronto-socorro a trabalhar em turnos duplos para pagar o aluguer de um estúdio, solteira e lutando para pagar uma montanha de dívidas. Não, concordei baixinho. Não segue. Ficamos em silêncio enquanto eu terminava as suturas. 17 no total. A pele dele estava quente sob os meus dedos enluvados. A respiração dele estava controlada, mas ocasionalmente falhava quando eu tocava num ponto particularmente sensível. Quando dei o último nó, a cortina sussurrou. Um dos homens de fato entrou, inclinando-se para sussurrar ao ouvido do meu paciente. A língua não era inglês, mas a urgência era universal. A expressão do meu paciente escureceu. O maxilar apertou-se enquanto ele respondia com uma frase curta e seca. O homem de fato retirou-se imediatamente. Preciso de enfaixar isto, disse eu, pegando no penso esterilizado. Seja rápido. Trabalhei com eficiência, colando as bordas do curativo com firmeza à pele dele. Você precisa manter isso seco por pelo menos 48 horas. Troque o curativo diariamente. Nada de atividades extenuantes. Não levante nada mais pesado que 4,5 kg. Os pontos devem sair em 10 dias. Você realmente deveria consultar um médico para isso, mas vou mandar alguém para você. Ele começou a abotoar a camisa. Seus movimentos eram fluidos, apesar do ferimento. Eu pisquei. O quê? Não, não é assim que funciona. Pode voltar ao hospital ou consultar o seu médico de família. Ele levantou-se e, de repente,
Percebi como ele era alto, com pelo menos um 1,90, enquanto eu tinha 1,65. A pequena área de exame parecia encolher ainda mais com a presença dele. Não tenho médico de família e não vou a hospitais. Ele enfiou a mão no bolso e tirou um clipe de dinheiro que me fez arregalar os olhos. Ele tirou várias notas de 100 e estendeu-mas. Eu recuei, abanando a cabeça. Não posso aceitar isso. Ele arqueou as sobrancelhas. Precisas disso. Não é que eu não possa aceitar dinheiro de pacientes. É antiético. Ética. Ele disse a palavra como se isso o divertisse. Ele enfiou o dinheiro no bolso da minha bata antes que eu pudesse impedi-lo. Considera isso uma taxa de consulta pela tua discrição. A implicação era clara. Sem registros, sem perguntas, sem relatórios à polícia sobre ferimentos suspeitos. Eu deveria ter protestado. Deveria ter relatado imediatamente. Em vez disso, dei por mim a acenar com a cabeça, o peso das notas a queimar a minha coxa através do tecido fino. Ele vestiu o casaco com movimentos cuidadosos, estremecendo ligeiramente quando o movimento puxou os seus pontos recentes. 10 dias, disse você. Sim. E antibióticos. Precisa de receita médica, pois tenho os meus recursos. De repente, ele estendeu a mão, os dedos a afastar uma madeixa de cabelo do meu rosto. O contato foi fugaz, mas deixou a minha pele formigando. Parece exausta, Emma. Vá para casa. Descanse. Antes que eu pudesse responder, ele já tinha ido embora. A cortina fechou-se atrás dele. Fiquei paralisada por vários segundos. O coração a bater forte contra as costelas, como se tentasse escapar. Só quando me movi para limpar a gaze ensanguentada é que percebi que nunca tinha perguntado o nome dele. Terminei o meu turno em um dia, o encontro parecendo cada vez mais surreal à medida que a noite avançava. Quando saí do trabalho às 6 horas da manhã, eu já estava quase convencida de que tinha imaginado a intensidade daqueles olhos pálidos, a eletricidade do seu toque. O ar da manhã estava fresco no meu rosto quando saí pela entrada dos funcionários. O céu começava a clarear nas bordas. O meu apartamento ficava a 15 quarteirões de distância. Normalmente eu pegaria o autocarro, mas a manhã estava clara e a caminhada ajudaria a clarear a minha mente. Eu estava a 2 quarteirões de casa quando notei o SUV preto. Ele seguia lentamente pela rua paralela ao meu caminho. As janelas eram tão escuras que refletiam o sol nascente como espelhos. Acelerei o passo com a adrenalina a cortar o meu cansaço. O veículo acelerou ligeiramente, mantendo o ritmo. O meu prédio apareceu à vista, um prédio de 5 andares em mau estado, que já tinha visto dias melhores décadas atrás. Quando me aproximei da escadaria da frente, o SUV finalmente passou à frente, parando na berma a meio quarteirão de distância. Ninguém saiu. Procurei as minhas chaves com as mãos a tremer enquanto destrancava a porta de segurança que não era segura desde os anos 90. Lá dentro, subi os degraus 2 a 2, sem confiar no elevador antigo. O meu estúdio ficava no 4º andar e quando cheguei à minha porta, os meus pulmões estavam a arder. Tranquei a porta atrás de mim, colocando a corrente no lugar por precaução. Através da minha única janela, ainda podia ver o SUV preto estacionado lá embaixo. Enquanto observava, um segundo veículo idêntico parou atrás dele. O sono fugiu de mim, apesar do meu cansaço. Deitei-me no meu futon irregular, olhando para o teto, revivendo o encontro com o paciente misterioso. O dinheiro do meu bolso, 2.500 ienes em notas de $100, estava intocado na minha mesa de centro-bamba. Era mais do que suficiente para cobrir o aluguel e ainda sobraria bastante. Mas algo nisso parecia perigoso, como se aceitá-lo me ligasse a algo que eu não entendia. Quando finalmente adormeci, sonhei com olhos azuis gelados e mãos manchadas de sangue que não era inteiramente dele. As batidas na minha porta me acordaram com um sobressalto. A luz do sol entrava pela janela. Eu tinha dormido a maior parte do dia. O relógio digital do meu micro-ondas marcava 16h37. As batidas voltaram, mais insistentes. Senhorita Shaw, Emma Shaw, uma voz masculina grave e desconhecida. Aproximei-me da porta com cautela, espreitando pelo olho mágico. Outro homem de fato, diferente dos que estavam no hospital, estava parado no corredor, e meu coração disparou. Quem é você? Perguntei através da porta. O senhor Russo enviou-me. Ele precisa da sua ajuda. Russo. Pelo menos agora eu tinha um nome. Não conheço nenhum senhor Russo. Uma pausa.
Tratou dele ontem à noite. A ferida no lado dele. Pressionei a testa contra a porta, fechando os olhos brevemente. Diga ao Sr. Russo para ir ao hospital se estiver com complicações. Ele enviou um carro para si. Será generosamente recompensada pelo seu tempo. Não vou a lado nenhum com alguém que não conheço para ver um homem que mal conheço. Outra pausa, mais longa desta vez. Ouvi o farfalhar de tecido, depois o som característico de um telemóvel a ser discado. O homem falou baixinho, as suas palavras abafadas. Um momento depois, o Sr. Russo gostaria de falar consigo. Antes que eu pudesse protestar, algo foi deslizado por baixo da minha porta. Um telemóvel, elegante, preto, caro. Com dedos trêmulos, peguei-o e coloquei-o no ouvido. Olá, Emma Shaw. Aquela voz, grave, com sotaque, inconfundível. Preciso dos seus serviços novamente. Senhor Russo, sou enfermeira de hospital. Não faço visitas domiciliares. No entanto, aqui estamos. Havia dor na sua voz, cuidadosamente controlada, mas presente. A ferida infectou. Preciso de antibióticos e possivelmente de novos pontos. Vá ao hospital. Ambos sabemos que isso não é uma opção para mim. Olhei para o dinheiro na minha mesa de café. Por que eu? Deve conhecer outros profissionais médicos. Seguiu-se uma pausa preenchida apenas pelo som da sua respiração. Confio nas suas mãos, Emma. São firmes, mesmo quando tem medo. Algo na forma como ele disse isso fez a minha pele ficar quente, depois fria. Posso perder a minha licença. Ninguém saberá e estará a ajudar alguém necessitado. Não foi isso que jurou fazer? O juramento a que ele se referia era para médicos, não para enfermeiras. Mas não o corrigi. Em vez disso, dei por mim a perguntar. A infecção é grave? Grave o suficiente para os meus homens ficarem preocupados, o que significava muito grave se aqueles homens de fato impassíveis estavam a mostrar preocupação. Fechei os olhos, sabendo que estava prestes a tomar uma decisão terrível. Preciso de suprimentos, antibióticos, ligaduras limpas, kits de sutura já adquiridos. O carro irá levá-la de ida e volta à minha residência. Estará de volta em NASA antes da meia-noite. E se eu recusar, a sua voz suavizou-se, o que de alguma forma a tornou mais ameaçadora. Então serei forçado a encontrar outra solução. Talvez com alguém do Mercy General que possa reconhecer-me pelas imagens de segurança. Dr. Patel, não é? A ameaça era clara. Se eu recusasse, ele encontraria outra pessoa e garantiria que enfrentassem as consequências por ajudá-lo. Tudo bem, ouvi-me dizer. Dê-me 15 minutos para me preparar. Tudo bem, ele respondeu. O meu homem vai esperar. A linha caiu. Fiquei paralisada por um momento, com o telefone na mão, a pensar no que tinha acabado de concordar. Vesti umas calças de ganga limpas e uma camisola. Prendi o meu cabelo loiro emaranhado num coque desarrumado e peguei na minha mala médica, um hábito dos meus tempos de faculdade que nunca abandonei. O homem de fato esperou pacientemente no corredor, sem falar, enquanto me acompanhava pelas escadas e até mais um SUV preto. No momento em que me sentei no banco de trás, alguém colocou uma venda nos meus olhos. Mas que raio! Recuei, levantando as mãos para arrancar. Dedos fortes agarraram os meus pulsos. Protocolo de segurança, menina Shaw. A localização dos residentes do Sr. Russo é confidencial. Isto não fazia parte do acordo. A minha voz soou aguda e fraca aos meus próprios ouvidos. Não é negociável. As mãos soltaram os meus pulsos. Bem, vamos removê-la quando chegarmos. Sentei-me rígida enquanto o carro se afastava do passeio, a minha mente a pensar em possíveis cenários de fuga, cada um mais impossível do que o anterior. O veículo fez tantas curvas que rapidamente perdi todo o sentido de direção. Dirigimos por o que pareciam horas, mas provavelmente foram apenas 30 minutos, antes que o asfalto liso desse lugar, ao que parecia ser uma estrada privada. O carro balançava suavemente enquanto subíamos uma inclinação. Quando finalmente paramos, o ronronar do motor silenciou. A porta ao meu lado abriu-se, deixando entrar uma lufada de ar fresco da noite com cheiro de pinheiro e paisagismo caro. Chegamos, menina Shaw. A venda foi removida e eu pisquei os olhos contra a súbita intrusão do crepúsculo. Estávamos numa entrada circular diante de uma mansão que parecia ter saído das páginas de uma revista de arquitetura. Linhas limpas e modernistas, suavizadas por plantações estratégicas de árvores maduras,
Paredes de vidro refletindo o pôr do sol, uma fonte borbulhando suavemente no centro da entrada. Não era chamativo nem ostentoso. Havia demasiado bom gosto evidente no design para isso, mas a riqueza que representava era impressionante. Saí com as pernas trêmulas, agarrando a minha mala médica como se fosse uma tábua de salvação. Homens de fato patrulhavam o perímetro da propriedade, alguns com armas visíveis nos coldres ao lado. Vários acenaram respeitosamente enquanto eu era conduzida pelos largos degraus de pedra até a entrada principal. O interior era igualmente impressionante. Tetos altos, obras de arte dignas de museu nas paredes, móveis que sussurravam riqueza antiga em vez de gritar riqueza nova. Fui conduzido por uma série de salas, cada uma mais bonita que a outra, até uma escadaria ampla que subia em curva até o segundo andar. O senhor Russo está na suíte master, informou-me meu acompanhante, gesticulando para que eu subisse as escadas à sua frente. O quarto principal era maior do que todo o meu apartamento, dominado por uma cama enorme com lençóis cinza-carvão. Janelas do chão ao teto davam vista para o que parecia ser um lago privado, agora prateado pelo luar. Uma lareira elegante crepitava ao longo de uma parede, projetando sombras dançantes no chão de concreto polido. E lá, apoiado contra uma montanha de almofadas, estava o meu paciente da noite anterior. Ele parecia visivelmente pior, com a pele cinzenta sob o tom oliva, o cabelo úmido de suor e os olhos azuis brilhantes de febre. O torso sem camisa revelava o meu trabalho de bandagem da noite anterior, agora manchado com secreção amarelada. Dois homens estavam em posição de sentido perto da cama, enquanto um terceiro, mais velho, com cabelos grisalhos nas têmporas, inclinava-se sobre Russo, falando rapidamente naquela mesma língua estrangeira. Quando notaram a minha presença, o homem mais velho endireitou-se, lançando-me um olhar avaliador. Você é a enfermeira. O sotaque dele era mais forte do que o de Russo, o tom cético ao observar a minha aparência desalinhada. Antes que eu pudesse responder, Russo falou. Deixem-nos. A voz dele estava mais fraca do que antes, mas não menos autoritária. Todos vocês. O homem mais velho franziu a testa. Salvatore, acho que não. Fora. Uma única palavra, sem margem para discussão. Eles saíram da sala relutantemente, o homem mais velho lançando um olhar de advertência na minha direção ao passar. A porta pesada fechou-se atrás deles com um clique suave que, de alguma forma, carregava o peso de um portal batido. Aproximei-me da cama com cautela, colocando a minha bolsa na mesinha de cabeceira. Devias estar num hospital. Os lábios de Russo se curvaram num sorriso fantasmagórico. Já estabelecemos que isso não é uma opção. A sua ferida está gravemente infectada. Pode precisar de antibióticos intravenosos, possivelmente de desbridamento cirúrgico. Então é uma sorte você ter experiência com ambos. Olhei para ele. Como sabe da minha formação médica? Ele apontou fracamente para uma pasta de papelão na mesa de cabeceira. Emma Catherine Shaw, 28 anos, ex-estudante de medicina na Johns Hopkins, desistiu no último ano após a morte do seu noivo. Mudou-se para Nova York, concluiu o curso de enfermagem na Colia e atualmente está a pagar uma dívida estudantil de $137 mil. A mãe faleceu, o pai é desconhecido, a avó está numa residência assistida em Baltimore com demência avançada. Você envia-lhe $400 por mês, apesar de mal conseguir pagar o aluguer. O gelo inundou as minhas veias. Você investigou-me. Eu investigo todas as pessoas que entram na minha vida, por mais brevemente que seja. Eu deveria estar aterrorizada, e parte de mim estava, mas a raiva ardeu mais forte. Você não tinha direito. Direitos. Ele repetiu a minha palavra da noite anterior. Ainda com o mesmo tom de diversão, apesar da sua dor óbvia. Que conceito interessante. Puxei as luvas de látex com mais força do que o necessário. Preciso examinar a ferida. Ele gesticulou permissão, observando enquanto eu cuidadosamente retirava o curativo sujo. A visão abaixo me fez inspirar profundamente. As suturas perfeitas que eu tinha feito agora estavam rodeadas por carne vermelha inflamada. A incisão escorria pus e líquido serossanguinolento. O calor irradiava da área. Isto está mal, eu disse, sondando suavemente as bordas. Ele estremeceu. A primeira reação real à dor que eu tinha visto nele. O que aconteceu? Molhou o ferimento? Esforçou-se demais? Um leve encolher de ombros.
Os negócios exigiam a minha atenção. Os negócios exigiam. Interrompi, incrédulo. Tens pelo menos 39 degrees de febre. A infecção está a espalhar-se. O que quer que tenhas feito quase te matou. Morrer é um risco ocupacional na minha profissão. Ele fechou os olhos brevemente e notei as finas linhas de dor gravadas à volta da boca. Vasculhei a minha mala, tirando compressas com álcool, gase esterilizada e um kit para remoção de suturas. Preciso remover esses pontos, limpar a infecção e começar a administrar antibióticos imediatamente. Tens alguma alergia a medicamentos? Não. Ótimo. Isso vai doer muito. Os seus olhos se abriram, fixando-se nos meus com uma lucidez surpreendente. Dada a moça condição. Tens um certo prazer em me dizer isso, não é? Não dignifiquei isso com uma resposta. Em vez disso, concentrei-me em reunir os suprimentos do kit médico que os seus homens aparentemente haviam adquirido. Era impressionantemente completo. Antibióticos de nível hospitalar, kits de suturar, suprimentos para soro, até mesmo um monitor cardíaco portátil. Os seus homens são meticulosos, comentei, preparando uma seringa de anestésico local. Eles valorizam a minha vida acima da deles. A maneira casual como ele disse isso me causou um arrepio na espinha. Tirei a tampa da seringa. Vou anestesiar a área desta vez. Sem discussões. Ele não protestou. Enquanto administrava o anestésico à volta da ferida, à espera que fizesse efeito, abri um kit de soro e procurei uma veia no braço dele. A pele dele estava quente e seca. Sinais de desidratação, além da infecção. Quando foi a última vez que bebeu água? Perguntei, inserindo o catéter numa veia à primeira tentativa. Esta manhã. Pendurei um saco de soro fisiológico num candeeiro de pé próximo, improvisando um suporte para soro. Está gravemente desidratado. Entre isso e a infecção, vai entrar em choque séptico se não tratarmos disso. Pela primeira vez, a incerteza passou pelo seu rosto. É grave? Olhei diretamente nos seus olhos. Grave o suficiente para que, se fosse outra pessoa, eu chamasse uma ambulância agora mesmo. Ele absorveu a informação com um leve aceno de cabeça. Então, tenho sorte de ter-te aqui. Virei-me ocupando-me em preparar os antibióticos para as IV. O anestésico já deve estar a fazer efeito. Vou remover as suturas infectadas e limpar a ferida. Depois, vou iniciar antibióticos de amplo espectro e fluidos. Durante a hora seguinte, trabalhei removendo cada sutura e desbridando o tecido infectado. Russo permaneceu estoicamente em silêncio durante todo o tempo, embora gotas de suor se formassem na sua testa e o seu maxilar se contraísse a cada toque na carne sensível. Limpei a ferida completamente com solução antisséptica, cobri-a com gase embebida em antibiótico e fiz um novo curativo. Não vou fechá-la novamente ainda, expliquei enquanto colava as bordas do curativo. Precisamos deixar drenar e garantir que a infecção esteja sob controle primeiro. Vou deixar os materiais para os seus homens trocarem o curativo, mas devo voltar amanhã para verificar. Ele agarrou o meu pulso quando retirei as mãos, com um aperto surpreendentemente forte, apesar do seu estado debilitado. Você vai ficar. O meu pulso acelerou sob os seus dedos. O quê? Não. Tenho turno amanhã à noite. Ligue a dizer que está doente. Não posso simplesmente... Você pode e vai fazer isso. O seu polegar moveu-se ligeiramente contra a minha pele, traçando as veias do meu pulso. Preciso de ti aqui, Emma. A forma como ele disse o meu nome, suave, quase íntima, fez algo vibrar no meu estômago que não tinha nada que estar lá. Soltei a minha mão. Precisas de um médico, um hospital a sério. O que eu preciso é de alguém em quem possa confiar. O seu olhar fixou o meu, a intensidade a queimar através da febre. Viste a minha casa, a minha segurança, a minha fraqueza. Já estás envolvida mais do que imaginas. Um arrepio percorreu-me ao ouvir as suas palavras. Estás a ameaçar-me? Estou a afirmar factos. Ele moveu-se ligeiramente, fazendo uma careta. Há um quarto de hóspedes preparado para ti. Os meus homens trarão tudo o que precisares. Eu queria recusar e exigir que me levassem para casa imediatamente. Mas a profissional médica em mim não podia ignorar a gravidade do seu estado. Ele precisava de ser monitorizado durante a noite, no mínimo. E por baixo dessa preocupação racional escondia-se algo mais sombrio, mais primitivo. Um fascínio por este homem perigoso que eu não conseguia extinguir. Uma noite, concordei.
e vou verificar os teus sinais vitais a cada 2 horas. Algo que poderia ter sido alívio passou pelo seu rosto. Aceitável. Administrei antibióticos intravenosos e um sedativo leve. Depois sentei-me numa cadeira ao lado da cama para monitorizar a sua resposta. À medida que a medicação fazia efeito, as suas pálpebras ficavam pesadas, mas ele lutava contra o sono, observando-me com aquela intensidade inquietante. "Por que me ajudou?" perguntou ele com a voz grossa pela inconsciência que se aproximava. Podia ter recusado, chamado a polícia. Considerei a pergunta seriamente. O juramento hipocrático. Primeiro, não causar danos. Recusar-se a ajudar não é o mesmo que causar dano. Para mim é. Ajustei a perfusão intravenosa. Além disso, não me deu muita escolha. Os seus lábios curvaram-se ligeiramente. Há sempre uma escolha, Emma Shaw. Está simplesmente a viver com as consequências da sua. Antes que eu pudesse responder, os seus olhos fecharam-se. A sua respiração estabilizou à medida que o sedativo o levava para o sono. Sentei-me a observar o subir e descer do seu peito, perguntando-me em que é que me tinha metido. Uma batida suave na porta precedeu a entrada do homem mais velho que estava com Russo quando cheguei. Ele olhou para a figura adormecida na cama, depois para mim. "Como é que ele está?" O seu tom era rude, mas não conseguia esconder completamente a sua preocupação. "Estável por agora. A infecção é grave, mas os antibióticos devem ajudar. Ele precisa de repouso e monitorização constante." O homem acenou com a cabeça, estudando-me com os olhos semicerrados. Não é o que eu esperava. E o que esperava? Alguém mais dura. Salvatore normalmente não permite que estranhos se aproximem dele, especialmente mulheres. Ele avançou para dentro do quarto, baixando a voz. "Sabe quem ele é? O que ele faz?" Cruzei os braços à volta do corpo. "Posso adivinhar." "Não", disse ele secamente. "Não pode." Passou a mão pelo rosto, parecendo de repente todos os seus 60 e poucos anos. "Conheço Salvatore desde que ele era criança. Vi-o construir o seu império do nada. Vi-o executar homens por menos do que o que está a permitir a si. Uma testemunha completamente alheia." A minha boca ficou seca. "Por que está a contar-me isso?" Ele estudou-me por um longo momento. "Porque precisa de entender as águas em que está a nadar, menina. Um movimento errado e vai afogar-se. Não pedi para me envolver nisso, seja lá o que for. No entanto, aqui está você." Ele olhou para Russo, que dormia, no coração da cova do leão. Antes que eu pudesse responder, ele virou-se para sair. Na porta, ele parou. "O meu nome é Marco. Se precisares de alguma coisa, diz aos homens lá fora. Eles têm instruções para te ajudar." Os seus olhos encontraram os meus, sérios e avaliadores. "Não tente sair sozinha. O sistema de segurança não distingue entre intrusos que entram e aqueles que tentam sair." A porta fechou-se atrás dele com um clique suave que soou como uma cela de prisão a trancar-se. Afundei-me na cadeira, com a exaustão a invadir-me em ondas. A enormidade da minha situação começava a fazer-se sentir. Não estava apenas a tratar um criminoso ferido. Era essencialmente uma prisioneira na casa dele, rodeada pelos seus homens, cúmplice em esconder os seus ferimentos das autoridades. Todos os limites éticos que me ensinaram a respeitar tinham sido pisoteados no espaço de 24 horas. E a parte mais assustadora era a facilidade com que tinha permitido que isso acontecesse. Devo ter adormecido, porque acordei assustada algum tempo depois e encontrei Russo a observar-me, com os olhos brilhando na luz fraca. O quarto estava escuro, exceto por um único candeeiro aceso na mesinha de cabeceira. Fora das janelas, o céu estava negro como veludo, com estrelas espalhadas como diamantes por toda a sua extensão. "Devias estar a dormir", disse eu com a voz rouca de cansaço. "Tu também", disse ele, apontando fracamente para a cama. "Este colchão é grande o suficiente para nós dois, sem que nenhum dos dois saiba que o outro está lá." Senti o calor subir ao rosto. "Estou bem aqui." Um leve sorriso tocou os lábios dele. "És uma péssima mentirosa, Emma Shaw." Endireitei-me na cadeira e olhei para o relógio. "De qualquer forma, está na hora da tua próxima dose de antibióticos." Enquanto preparava a medicação, senti os olhos dele a acompanhar cada movimento meu. O seu olhar tinha um peso físico, como um toque na minha pele. "Tem perguntas?" observou ele. Liguei o antibiótico à sua linha 4. "Nenhuma que eu queira responder. A ignorância não o protegerá, nem o conhecimento."
Terminei de administrar a medicação e verifiquei a sua temperatura com um termômetro digital. 38,4 gramas. Melhor, mas ainda preocupante. Ele agarrou a minha mão quando a retirei. Pergunte. Olhei para os seus dedos a envolverem os meus. Fortes, apesar da doença, as unhas perfeitamente cuidadas. Um pesado anel de ouro no seu dedo mindinho. Mãos perigosas. Eu deveria afastar-me. Mas algo me manteve imóvel. Quem é você? A pergunta surgiu como pouco mais do que um sussurro. O seu polegar traçou pequenos círculos na minha palma, enviando arrepios indesejados pelo meu braço. Você sabe quem eu sou. Sei que o seu nome é Salvatore Russo. Sei que é rico. Sei que tem homens que seguem todas as suas ordens. Soltei a minha mão. Sei que é perigoso. Sim, sem negação, sem qualificações. Apenas uma simples confirmação do que ambos sabíamos. Porque eu. Deve ter médicos a seu serviço. Os seus olhos nunca deixaram os meus. Tenho. Mas eles não têm as suas qualidades específicas, que são integridade e compaixão. O seu olhar percorreu o meu rosto. Beleza. Corando, virei-me para me ocupar em verificar o seu penso. Não, não o quê? Não tente. Seja o que for isto, sou a sua enfermeira, não o seu entretenimento enquanto está acamado. Um riso suave que terminou num suspiro quando o movimento puxou a sua ferida. É refrescantemente direta, Emma Shaw. A maioria das pessoas tem demasiado medo de falar comigo como tu fazes. Provavelmente tem melhores instintos de sobrevivência do que eu. Desta vez, o seu riso foi mais completo, apesar da dor que claramente lhe causava. Talvez. Ou talvez simplesmente tenham mais a perder. As palavras tocaram-me. O que eu tinha a perder? Um apartamento apertado, um emprego que mal cobria as minhas contas. Uma vida que vinha encolhendo lentamente desde o dia em que James morreu e levou consigo todos os meus planos cuidadosamente traçados. Como se lesse os meus pensamentos, Russo disse suavemente: Conte-me sobre o seu noivo. Eu enrijeci. Isso não é da sua conta. Eu fiz disso da minha conta. Não havia desculpas no tom dele. James Harrington, 29 anos, residente cirúrgico do 4º ano, morto num assalto a uma loja de conveniência há 3 anos. Lugar errado, hora errada. A raiva explodiu repentina e intensamente. Pare com isso. Você estava lá. Testemunhou tudo. Tentou salvá-lo apesar de um ferimento de bala no seu próprio ombro. Os olhos dele se voltaram para o meu ombro esquerdo, onde a cicatriz estava escondida sob a minha blusa. A polícia nunca prendeu o atirador. Lágrimas ardiam nos meus olhos. Por que você está fazendo isso? Porque quero entender você. Ele se mexeu, empurrando-se para ficar mais ereto contra os travesseiros. Abandonaste tudo. A tua carreira, o teu futuro, após a morte dele. Por quê? Porque nada disso importava mais. As palavras escaparam antes que eu pudesse detê-las. Cruas e honestas, de uma forma que eu não me permitia ser com ninguém desde o funeral. Porque não consegui salvá-lo. Porque sempre que fechava os olhos, via o sangue dele nas minhas mãos. Russo ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, a sua voz estava diferente, mais suave, quase gentil. No entanto, aqui estás tu, a salvar-me. Os nossos olhos encontraram-se na luz fraca e algo passou entre nós. Uma corrente de compreensão que me fez prender a respiração. Por um momento suspenso, ele não era um criminoso perigoso e eu não era a sua relutante cuidadora. Éramos apenas duas pessoas que reconheceram algo uma na outra, algo quebrado, algo que sobreviveu. O momento foi quebrado quando uma batida forte soou na porta. Um dos homens de Russo entrou sem esperar por permissão, com uma expressão urgente. Ele atravessou a sala até a cama, inclinando-se para sussurrar no ouvido de Russo. Não conseguia ouvir as palavras, mas via mudança no rosto de Russo, um endurecimento, uma frieza infiltrando-se naqueles olhos pálidos. Ele respondeu-lhe na mesma língua estrangeira, com um tom seco e preciso. O homem acenou com a cabeça uma vez e saiu tão abruptamente quanto aparecera. Algum problema? Perguntei, tentando soar casual. O olhar de Russo voltou-se para mim, mas a suavidade tinha desaparecido, substituída por algo calculista. Nada que lhe diga respeito, mas pude ver na sua mandíbula, na tensão nos seus ombros. Qualquer que fosse a notícia que ele tivesse recebido, perturbara-o profundamente. Deve descansar, disse eu.
De repente, desesperado para escapar da intensidade do seu olhar, os antibióticos funcionam melhor quando o corpo está relaxado. Ele recostou-se nas almofadas, os olhos ainda fixos no meu rosto. Vais ficar? Havia algo de vulnerável na pergunta que me apanhou desprevenida. Acenei com a cabeça antes de poder pensar demasiado. Vou ficar aqui. Enquanto ele voltava a adormecer, eu me aconcheguei na poltrona enorme, observando o movimento constante de sua respiração. Pelas janelas, eu podia ver homens movendo-se pelo terreno, suas silhuetas, sombras escuras contra a paisagem iluminada pela lua. Mais do que antes, muitos mais. Algo estava a acontecer. Algo que fez Salvatore Russo chamar reforços, mesmo enquanto lutava contra uma infecção em sua cama. E de alguma forma eu sabia com certeza absoluta que tinha algo a ver comigo. Acordei com a luz do sol a entrar pelas janelas e a sensação desorientadora de um ambiente desconhecido. Por um momento, não consegui lembrar-me onde estava. A cadeira debaixo de mim era de couro e macia como manteiga, não o tecido gasto dos móveis do meu apartamento. O teto acima era em caixotões de madeira escura, não gesso manchado pela água. Então, tudo voltou à minha memória. Salvatore Russo, a infecção, a mansão cercada por homens armados. Sentei-me rapidamente, estremecendo com a rigidez no pescoço. A cama estava vazia, os lençóis amarrotados, mas não havia sinal do meu paciente. O suporte da intravenosa permanecia, o saco quase vazio, mas a linha tinha sido desconectada. Senhor Russo, chamei com a voz rouca de sono. Sem resposta. Levantei-me esticando os músculos após uma noite de sono desconfortável e fui para a casa de banho adjacente. A porta estava aberta, mas o quarto estava vazio. Um santuário palaciano de mármore luxuoso, com um chuveiro grande o suficiente para 5 pessoas e uma banheira que parecia ter sido esculpida num único bloco de pedra. Voltando para o quarto, notei um pedaço de papel dobrado na mesinha de cabeceira, com o meu nome escrito, com uma caligrafia forte e inclinada. Emma, negócios exigem a minha atenção. Sirva-se do que precisar. Marco cuidará do seu conforto. Não saia do local. Os negócios da SR exigiam a sua atenção. O homem estava com febre de 37,8 degrees e lutava contra uma infecção grave. Que tipo de negócio era tão urgente que não podia esperar até que ele não corresse mais risco de septicemia? Peguei na minha mala médica com a intenção de encontrar alguém que pudesse me dizer para onde o meu paciente tinha desaparecido, quando a porta do quarto se abriu. Uma jovem entrou, carregando uma bandeja cheia de comida. Ela era talvez alguns anos mais nova do que eu, com um cabelo escuro preso num coque severo e olhos que me avaliaram rapidamente. Bom dia, menina Shaw. Trouxe-lhe o pequeno almoço. O inglês dela era perfeito, mas tinha o mesmo sotaque fraco do russo. Ela colocou a bandeja numa pequena mesa perto das janelas. O senhor Russo pediu-me para lhe fornecer tudo o que precisasse. Onde está ele? Aproximei-me da mesa, subitamente consciente de como estava com fome. A bandeja continha uma chávena de café, frutas frescas, bolos e o que parecia ser uma fritada, ainda fumegante. O senhor Russo tinha assuntos a tratar. Ele voltará esta noite. Ela serviu café numa delicada chávena de porcelana. O meu nome é Sofia, sou a governanta do senhor Russo. Aceitei a chávena com gratidão, inalando o aroma rico. Ele não deveria sair da cama. A sua infecção. O senhor Russo faz o que bem entende. Havia algo no tom de voz dela, não exatamente desaprovação, mas quase. O médico está com ele. Médico, que médico? A expressão de Sofia permaneceu neutra. O Dr. Vega chegou esta manhã para examinar o senhor Russo, administrou-lhe antibióticos adicionais e autorizou-o a realizar atividades limitadas. A irritação aumentou. Por que me trouxe aqui se tinha um médico de plantão? Compreendo. O senhor Russo insistiu muito para que se sentisse confortável durante a sua ausência. Há roupas no quarto de hóspedes que devem servir-lhe. Pode usar todas as instalações. A piscina, a biblioteca, os jardins. Marco irá acompanhá-lo se desejar passear pelo terreno. Em outras palavras, eu estava livre para vagar pela gaiola dourada, mas não para sair dela. Quando poderei ir para casa? Os olhos de Sofia piscaram momentaneamente. O senhor Russo discutirá isso com você quando voltar. Depois que ela saiu, comi mecanicamente com a mente a mil. Precisava ligar para o hospital, avisar que não iria trabalhar.
Apalpei os bolsos e lembrei-me de que o meu telemóvel ainda estava no meu apartamento. Os homens do russo tinham me dado um telemóvel descartável ontem, mas eu tinha-o deixado no carro. Depois de terminar o meu café, decidi explorar. Se nada mais, nada mais, isso dar-me-ia uma melhor compreensão de quem era a casa em que eu estava essencialmente presa. O quarto de hóspedes que a Sofia tinha mencionado ficava do outro lado do corredor. Um espaço quase tão grande quanto a suíte principal, decorado em tons suaves de creme e azul. O armário continha uma variedade de roupas femininas aproximadamente do meu tamanho, todas com etiquetas de grifes, muitas ainda com os rótulos. Escolhi um jeans e um suéter simples, depois tomei um longo banho no banheiro da suíte, deixando a água quente aliviar a tensão dos meus músculos. Vestida e sentindo-me um pouco mais humana, aventurei-me no corredor. A casa estava estranhamente silenciosa, embora eu ocasionalmente visse funcionários movendo-se eficientemente por cômodos distantes. Passei por uma série de espaços elegantemente decorados, uma sala de jantar formal com capacidade para 20 pessoas, uma biblioteca com estantes do chão ao teto e um jardim de inverno repleto de plantas exóticas. Em cada sala, obras de arte de valor inestimável adornavam as paredes. Reconheci alguns dos nomes: Monet, Picasso, Rothko, mas outros eram desconhecidos, embora claramente valiosos. Era como caminhar por um museu privado com um gosto impecável. Encontrei Marco no que parecia ser um escritório, sentado atrás de uma mesa enorme, falando rapidamente em italiano ao telefone. Ele olhou para cima quando entrei, com uma expressão indecifrável ao terminar a chamada. Menina Shaw, espero que tenha dormido bem, tanto quanto se pode dormir numa cadeira. Avancei para o interior da sala, observando os móveis de couro luxuosos e outra parede cheia de livros. Onde está o senhor Russo? O rosto de Marco não revelava nada. A tratar de negócios. Que tipo de negócios exigem que um homem com uma infecção grave saia da cama? O tipo que não pode esperar. Ele apontou para uma cadeira em frente à secretária. Por favor, sente-se. Eu permaneci de pé. Preciso de ligar para o hospital, dizer que não irei trabalhar esta noite. Já tratei disso. O seu supervisor acredita que contraiu gripe e ficará afastada por pelo menos 3 dias. A maneira casual como ele disse isso, como se forjar um atestado médico para mim não fosse nada, causou-me um arrepio na espinha. Não tinha o direito. O senhor Russo achou prudente tratar dos detalhes. Marco recostou-se na cadeira, estudando-me. Ele também providenciou o pagamento do seu aluguer pelos próximos 6 meses. E a instituição de cuidados da sua avó recebeu uma doação anônima cobrindo as despesas dela pelo ano. Fiquei a olhar para ele sem palavras por um momento. Eu não pedi isso. Salvatore Russo paga as suas dívidas. Eu não quero o dinheiro dele. Um leve sorriso tocou os lábios de Marco. Poucos recusavam a generosidade de Salvatore. Menos ainda tinham a oportunidade de fazê-lo 2 vezes. A implicação era clara. O dinheiro não era realmente um pagamento. Era um seguro, uma forma de me manter calado, de me tornar cúmplice. Mudei de tática. Quanto tempo você pretende me manter aqui? Isso depende do Salvatore. A expressão de Marcos suavizou-se ligeiramente. Ele valoriza a sua experiência médica e a sua discrição. Eu não tive exatamente escolha no assunto. Sempre temos escolha, Sr. Shaw. Você poderia ter se recusado a tratá-lo, chamado a polícia. Você não fez isso. O eco das palavras de Russo da noite anterior fez minha pele arrepiar. Então, sou prisioneira porque o ajudei. Não prisioneira, convidada. Marco levantou-se da cadeira. Gostaria de ver os jardins? São muito bonitos, mesmo no outono. Reconheci a manobra de distração, mas decidi aceitá-la. Talvez lá fora tivesse mais hipóteses de compreender a minha situação ou de encontrar uma maneira de sair dela. A propriedade era ainda mais impressionante à luz do dia. O relvado bem cuidado estendia-se em todas as direções, dando lugar a bosques na extremidade da propriedade. O lago que eu tinha vislumbrado da janela de Russo era maior do que eu imaginava, com a superfície a brilhar ao sol da manhã, uma casa de barcos aninhada na margem oposta e um cais que se estendia até a água. Mas o que mais me impressionou foi a segurança. Homens patrulhavam o perímetro em pares, todos usando auriculares. Câmaras estavam discretamente instaladas em pontos estratégicos, com as suas lentes girando para rastrear movimentos.
A cerca de ferro que cercava a propriedade tinha pelo menos 3 metros de altura, com o que parecia ser fiação elétrica ao longo do topo. Quantos homens o senhor Russo emprega? Perguntei enquanto Marco me conduzia por um caminho de pedra através de um jardim formal de rosas. Isso muda dependendo das circunstâncias. O tom de Marco era cuidadosamente neutro. Atualmente, há mais do que o habitual. Percebi por quê. Marco olhou para mim, considerando que havia ocorrido um incidente. Uma organização rival tentou violar a nossa segurança ontem à noite. Os meus passos vacilaram aqui na casa. Não, noutro local. Mas Salvatorei não corre riscos quando se trata da sua casa ou dos seus prisioneiros, pensei. Mas não disse. Continuamos a caminhar, Marco apontando as características do terreno com o orgulho de alguém que ajudou a construir algo notável. Apesar da minha situação, dei por mim a admirar a beleza do lugar, o paisagismo cuidadoso, a forma como a casa parecia erguer-se organicamente do seu entorno. Há quanto tempo trabalha para o senhor Russo? Perguntei enquanto parávamos ao lado de um pequeno jardim de inspiração japonesa, com um riacho borbulhante e uma ponte em miniatura. Desde que ele era criança. A expressão de Marcos suavizou-se com algo parecido com afeto paternal. O pai dele e eu éramos sócios. Quando Antônio foi morto, coloquei Salvatore sob a minha proteção. Morto. O rosto de Marco fechou-se novamente. Foi um momento difícil. Caminhamos em silêncio por um tempo, voltando para a casa. Ao nos aproximarmos, notei um aumento na atividade. Mais homens movendo-se com determinação. Veículos chegando e partindo pelo portão de segurança. O que está de acontecer? Perguntei. A expressão de Marco não revelou nada. O senhor Russo está a voltar como se estivesse em quê? Uma comitiva de SUVs pretos subiu a Alameda, parando diante da entrada principal. Homens saíram formando um cordão de proteção em torno de um veículo. A porta traseira se abriu e Salvatore Russo saiu. Mesmo à distância, eu podia ver que ele estava com dor. Seus movimentos eram rígidos, sua postura normalmente perfeita, comprometida pela necessidade de proteger o lado ferido. Mas não havia nada de diminuído em sua presença. Os homens ao seu redor moviam-se com a diferença cuidadosa de satélites orbitando uma estrela perigosa. Seu olhar varreu a área, pousando em mim com intensidade palpável. Mesmo do outro lado do amplo gramado, senti o impacto daqueles olhos azuis gelados como um toque físico. Marco murmurou algo ao meu lado que não conseguia entender, já se movendo em direção ao grupo reunido. Segui mais lentamente, meu treinamento médico em conflito com meu instinto de autopreservação. Russo claramente precisava voltar para a cama, mas aproximar-me dele na frente de seus homens parecia perigoso de maneiras que eu não conseguia expressar. Quando cheguei à casa, Russo tinha desaparecido para dentro, deixando para trás uma energia tensa. Marco interceptou-me na porta. O senhor Russo irá recebê-lo no seu escritório em 1 hora. Sofia irá levá-lo ao seu quarto para que se refresque. Eu queria protestar, insistir em examiná-lo imediatamente, mas algo na expressão de Marco me impediu. Essa não era uma dinâmica normal entre paciente e enfermeiro. Estas não eram circunstâncias normais. Eu precisava agir com cautela. Sofia estava à espera no hall de entrada, com a expressão tão indecifrável como sempre. Ela levou-me ao quarto de hóspedes sem dizer nada, fechando a porta suavemente atrás de si ao sair. Eu andava de um lado para o outro no quarto, com a ansiedade a aumentar a cada minuto que passava. Algo tinha acontecido, algo além de uma organização rival a tentar violar a segurança. A tensão na casa era palpável, como o ar antes de uma tempestade. Quando Sofia voltou para me acompanhar até o escritório de Russo, eu estava num estado de determinação nervosa. Fosse qual fosse o jogo que estava a ser jogado, eu precisava de respostas. O escritório era diferente do espaço de trabalho de Marco. Mais escuro, mais íntimo, com livros encadernados em couro alinhados nas paredes e uma enorme lareira dominando uma das extremidades da sala. Russo estava sentado atrás de uma mesa que parecia ter sido esculpida a partir de um único pedaço de madeira antiga. Os seus olhos pálidos acompanhavam a minha entrada com um foco predatório. Ele parecia pior do que naquela manhã, com as bochechas coradas pela febre e linhas de dor em torno da boca, mas estava impecavelmente vestido com um fato cinza escuro, o cabelo escuro penteado para trás da testa,
a postura não revelando nenhum do desconforto que eu sabia que ele devia estar a sentir. Emma. O meu nome e a sua voz com sotaque causaram-me um arrepio indesejado na espinha. Espero que o Marco lhe tenha mostrado as instalações. Sim, mostrou. Aproximei-me da secretária. Avaliação médica automática. Devia estar na cama. A infecção está a ser tratada. Ele apontou para uma cadeira à sua frente. Por favor, sente-se. Fiquei de pé. Gostaria de examinar a sua ferida. Um sorriso tênue tocou os seus lábios. Tão dedicada ao seu paciente. Muito bem. Ele começou a desabotoar o casaco. Contornei a secretária com a mala médica na mão. Ele tirou o casaco com movimentos cuidadosos, depois desatou a gravata e desabotoou a camisa. O penso por baixo estava imaculado, recém-mudado. Mas quando o retirei, pude ver que a ferida ainda estava inflamada e irritada. Os antibióticos estão a fazer efeito, mas lentamente, disse eu, sondando suavemente as bordas da incisão. Tem se esforçado demasiado. É inevitável. Substituí o curativo por um novo da minha bolsa. Nada é inevitável. Está a correr o risco de septicemia. Alguns riscos valem a pena correr. Os seus olhos nunca deixaram o meu rosto enquanto eu trabalhava. Houve desenvolvimentos que exigiram a minha atenção pessoal. Dei um passo para trás, voltando para o outro lado da secretária. Quando posso ir para casa? Russo estudou-me por um longo momento. A sua expressão era indecifrável. Isso é complicado. Na verdade, não é. Agora tem um médico. O Dr. Vega. Já não precisa de mim. O Dr. Vega é útil, mas tem disponibilidade e discrição limitadas. Russo recostou-se na cadeira, fazendo uma careta de dor. Você, por outro lado, provou ser habilidosa e discreta. Não por escolha. No entanto, ele juntou os dedos. Há também a questão da sua segurança. Isso me fez parar. A minha segurança. Os homens que tentaram violar a nossa segurança ontem à noite estavam à procura de algo específico. O seu olhar estava fixo no meu. Alguém específico. Um arrepio percorreu a minha espinha. Eu? Por que alguém estaria à minha procura? Porque trataste-me no Mercy General? Porque saíste com os meus homens? Porque certas partes interessadas perceberam que pode ser valiosa? A implicação atingiu-me como um golpe físico. Estás a dizer que estou em perigo porque te ajudei. Estou a dizer que as circunstâncias se tornaram mais complexas do que qualquer um de nós previa. A raiva explodiu, quente e repentina. Isso é loucura. Sou enfermeira. Tratei um paciente. Só isso. No seu mundo, talvez. A voz de Russo permaneceu calma, razoável. Mas agora você entrou no meu mundo, Emma. E no meu mundo, as conexões comigo vêm com certas complicações. E daí? Devo ficar aqui indefinidamente? Tornar-me a tua enfermeira pessoal, a tua prisioneira, a minha convidada. A sua correção foi suave, mas firme, até que a situação fosse resolvida. E quando será isso? Em breve. Ele levantou-se da cadeira com movimentos cuidadosos, contornou a secretária para ficar diante de mim, mesmo no seu estado debilitado. A sua presença era avassaladora, alta, poderosa, irradiando um perigo controlado que fez o meu pulso acelerar. Eu tomei medidas. Os homens que estão à tua procura serão tratados. Dei um passo involuntário para trás. Tratados? Não queres saber os detalhes? Os seus olhos fixaram os meus, intensos e inabaláveis. Saiba apenas que eu protejo o que é meu. Eu não sou tua. As palavras saíram mais duras do que eu pretendia. Algo brilhou no seu olhar. Talvez diversão ou apreço. Tu salvaste a minha vida, Emma Shaw. No meu mundo, isso cria um vínculo, uma dívida, que pretendo retribuir garantindo a tua segurança. Antes que eu pudesse responder, alguém bateu forte à porta. Marco entrou sem esperar por permissão. A sua expressão era séria. Eles encontraram, disse ele em inglês, provavelmente para meu benefício. O dispositivo de rastreamento estava na bolsa médica dela. O rosto de Russo endureceu como granito. Quando foi ativado logo após ela chegar ontem? Eles têm monitorado os movimentos dela dentro da casa. As minhas pernas ficaram subitamente fracas. Dispositivo de rastreamento na minha mala. Russo aproximou-se de mim com 2 passos rápidos, segurando os meus braços com um aperto gentil, mas firme. Falaste com alguém em comum no hospital antes de me tratar? Alguém que pudesse ter acesso aos teus pertences? Abanei a cabeça com a mente a mil. Não, espera.
Uma memória surgiu. Havia um novo segurança. Ele pediu para verificar a minha mala quando cheguei para o meu turno. Disse que era um novo protocolo. Russo e Marco trocaram olhares carregados de significado. Eles têm te observado desde o início, disse Marco suavemente. Eles sabiam que ela os levaria até ti. Quem? Exigi, minha voz elevando-se em pânico. Quem são eles? A família Kostova. Russo respondeu, seu sotaque ficando mais forte com o que agora reconheci como raiva reprimida. Uma organização rival que tem tentado invadir o meu território durante o último ano. Mas por que eu? Por que eles se importariam com uma enfermeira? Porque Salvatore nunca leva mulheres para sua casa, disse Marco com um tom natural. Nunca permite que estranhos se aproximem tanto. Você representava uma oportunidade sem precedentes de localizá-lo quando ele estava vulnerável. As implicações me atingiram como uma onda nauseante. Eu não estava apenas em perigo por ter tratado Russo. Eu estava a ser usada como isca, uma ferramenta para chegar até ele quando estivesse ferido e enfraquecido. Meu Deus! Afundei-me na cadeira atrás de mim. As minhas pernas já não conseguiam suportar o meu peso. Isto é um pesadelo. São negócios. Russo corrigiu, com voz fria. Brutal, mas previsível. Virou-se para Marco. Duplique a segurança do perímetro. Antecipe o horário em Costa esta noite. Marco acenou com a cabeça uma vez e saiu da sala sem dizer mais nada. Russo ajoelhou-se diante de mim, ignorando o que devia ser uma dor significativa devido ao seu ferimento. As suas mãos fecharam-se sobre as minhas, que se retorciam no meu colo. Escuta-me, Emma. Estás segura aqui. Ninguém te fará mal enquanto estiveres sob a minha proteção. A tua proteção? Dei uma risada ligeiramente histérica. Não precisaria de proteção se nunca tivesse te conhecido. Talvez. Os seus polegares traçaram pequenos círculos nos meus pulsos, o toque estranhamente calmante, apesar de tudo. Mas não podemos mudar o passado. Só podemos seguir em frente. Olhei nos seus olhos, procurando por algo. Engano, manipulação, o cálculo frio que deveria estar lá. Em vez disso, encontrei algo que parecia perturbadoramente com preocupação genuína. O que acontece agora? Perguntei, minha voz mais firme do que eu me sentia. Agora você fica aqui, onde posso garantir a sua segurança. Os meus homens lidarão com o custo de uma ameaça. Quando isso estiver resolvido, você estará livre para voltar à sua vida. Simples assim. Um esboço de sorriso tocou os seus lábios. Mais ou menos. E se eu não quiser ficar, a sua expressão ficou séria. Então você coloca-se em perigo. E ele acrescentou, a sua voz baixando ligeiramente. Você deixa-me sem a minha enfermeira muito competente, enquanto ainda estou a lutar contra uma infecção. A manipulação descarada na afirmação era tão evidente que era quase encantadora. Quase. Você é impossível, murmurei. É o que me dizem, disse ele, levantando-se com um sorriso mal disfarçado. Agora, se já terminaste de questionar as minhas decisões, acredito que é hora de outra dose de antibióticos. Pelo resto do dia, caí numa rotina desconfortável. Verificar a ferida de Russo, administrar medicamentos, monitorizar a sua temperatura. Ele trabalhava no seu quarto, recebendo uma série de visitantes que falavam com ele em italiano rápido, a conversa cessando no momento em que eu entrava na sala. O sol já se tinha posto quando Marco apareceu à porta do quarto, com uma expressão sombria. Está na hora! Russo acenou com a cabeça, colocando de lado o portátil em que estava a trabalhar. Fica com a Emma. Certifica-te de que ela permanece em casa. Claro! Os olhos de Marco voltaram-se para mim, que estava junto à janela, fingindo não ouvir. Tem cuidado, Salvatore. Não estás com toda a tua força. Não preciso estar. A voz de Russo tinha uma calma mortal que me causou arrepios na espinha. Só preciso estar presente. Depois que ele saiu, virei-me para Marco. O que estava a acontecer? Nada que te diga respeito, mas o seu olhar continuava a desviar-se para a janela. Para a escuridão além da propriedade. Diz-me respeito se envolve pessoas que aparentemente estão a usar-me para chegar ao Sr. Russo. Marco ficou em silêncio por um longo momento. Salvatore está a reunir-se com Victor Costa, oferecendo condições. Condições: um cessar-fogo, acordos territoriais, compensação por disputas passadas. A formulação clínica não me enganou. Quer dizer que ele os está a ameaçar? Os lábios de Marco curvaram-se num sorriso sem humor.
No nosso mundo, negociações e ameaças são muitas vezes a mesma coisa. Aproximei-me da janela, espreitando para a escuridão. Holofotes iluminavam o terreno, revelando mais homens do que eu tinha visto antes, todos armados, todos posicionados com precisão tática ao redor da propriedade. Quantos homens o senhor Russo tem? Perguntei baixinho. Aqui esta noite, Marco veio para ficar ao meu lado. Mais de 200. O número me surpreendeu. 200 homens armados, todos respondendo a Salvatore Russo, todos preparados para protegê-lo e, por extensão, a mim. E o custo de Victor virá com uma demonstração de força semelhante. É esperado, um sinal de respeito. Envolvi os braços à volta de mim, sentindo um frio repentino, apesar do calor da sala. O que acontecerá se as negociações falharem? O olhar de Marco estava fixo no meu. Reze para que não falhem. As horas passaram num silêncio tenso. Marco recebia atualizações periódicas através do seu telemóvel, mas não partilhava nada comigo. Andei de um lado para o outro no quarto, a ansiedade aumentando a cada minuto que passava. A cena lá fora permanecia inalterada. Homens armados a patrulhar, holofotes a varrer o terreno, o brilho distante do lago refletindo a lua. Era quase meia-noite quando a porta se abriu e Russo entrou. Ele parecia exausto, as rugas ao redor da boca mais profundas do que antes. Mas havia um brilho de satisfação nos seus olhos pálidos. Está feito, disse ele a Marco, afrouxando a gravata com uma mão. Costa aceitou os nossos termos. O alívio tomou conta do rosto de Marco. Todos eles. Todos eles. O olhar de Russo encontrou o meu, incluindo a cláusula relativa à senhorita Shaw. O meu coração deu um salto. Que cláusula? A sua segurança, o seu regresso à sua vida normal, o seu anonimato contínuo. Havia algo que ele não estava a dizer. Algo na maneira cuidadosa como escolhia as palavras. E, em troca, um leve sorriso curvou os seus lábios. Preocupa-se com assuntos que não requerem a sua atenção. Se envolve-me, requer absolutamente a minha atenção. Marco emitiu um som que poderia ter sido uma risada rapidamente reprimida. Russo lançou-lhe um olhar, depois voltou-se para mim. Victor Costa concordou em retirar o seu interesse em si. Em troca, concedi certas concessões relativas às rotas marítimas que estavam em disputa. A formulação clínica não conseguia disfarçar o que ele realmente estava a dizer. Ele sacrificou interesses comerciais para garantir a minha segurança. Essa informação deveria ter sido reconfortante. Em vez disso, deixou-me com uma sensação de vazio no estômago. Então, posso ir para casa. A expressão de Russo tornou-se cautelosa. Assim que garantirmos que Costa honra a sua parte do acordo. Quanto tempo é assim que é? Um dia, talvez 2. Ele dirigiu-se para a cama, deitando-se com movimentos cuidadosos que traíam o seu cansaço e dor. A tua ferida precisa de ser examinada. A mudança abrupta de assunto não me passou despercebida. Mas deixei passar, com a minha formação médica, a assumir o controle quando me aproximei dele. Marco saiu da sala, deixando-nos a sós. Ajudei Russo a tirar o casaco e a camisa, reparando nas gotas de suor fresco na sua testa. Não sabia dizer se era da dor ou do esforço das atividades da noite. A ligadura por baixo ainda estava limpa, o que era um bom sinal. Mas quando a retirei, vi que a ferida ainda estava inflamada e irritada. Tem se esforçado demais, disse eu, limpando a área com antisséptico. A infecção não está a responder aos antibióticos tão rapidamente quanto deveria. Já passei por pior. Olhei para o seu rosto e vi os seus olhos fixos nos meus, com aquela intensidade agora familiar. Isso não torna a situação menos grave. A sua mão subiu para afastar uma mecha de cabelo do meu rosto, o toque demorando mais do que o necessário. A tua preocupação é comovente. Afastei-me, aplicando um novo penso com talvez mais força do que a necessária. É profissional, não é pessoal. Tens a certeza disso? A pergunta pairou no ar entre nós, carregada de implicações que eu não estava pronta para examinar. Ocupei-me a arrumar os meus materiais, evitando o seu olhar. Devias descansar, disse finalmente. O teu corpo precisa de tempo para sarar. Vais ficar? A pergunta ecoava a da noite anterior, mas desta vez tinha um peso diferente. Olhei para cima e vi a sua expressão mais aberta, mais vulnerável do que eu já tinha visto. Vou verificar como você está durante a noite, respondi evasivamente. Não foi isso que eu perguntei.
A sua voz era suave, mas insistente. Você vai ficar, Emma, aqui comigo. As palavras causaram-me um arrepio na espinha. Não de medo, mas de algo muito mais perigoso. Algo que eu não estava pronta para nomear. Não sei o que estás a pedir-me. Acho que sabes. O seu olhar fixou-se no meu, sem vacilar. Desde o momento em que abriste aquela cortina na sala de emergência, algo mudou. Tu também sentiste isso. Balancei a cabeça, dando mais um passo para trás. Estás delirando. É a febre. Nunca estive tão lúcido. Ele levantou-se da cama, movendo-se em minha direção com a graciosidade fluida de um predador, apesar do ferimento. Tu vês-me, Emma. Não o poder, não o dinheiro, não o perigo. Tu vês-me. Ele estava muito perto agora. Perto o suficiente para que eu pudesse sentir o calor que irradiava do seu corpo. Cheirar a colônia cara que impregnava a sua pele por baixo do antisséptico. Não te conheço, sussurrei. Sabes o suficiente. A mão dele subiu para cortar a minha bochecha. Gentil, apesar da força que eu sabia que possuía. O suficiente para ter medo. No entanto, aqui estás. O suficiente para entender o que eu sou. No entanto, ainda me tratas com compaixão. Eu deveria afastar-me. Deveria colocar distância entre nós. Em vez disso, dei por mim a inclinar-me para o seu toque, o meu corpo traindo o que a minha mente ainda lutava contra. Isto é loucura. Respirei. Síndrome de Estocolmo no seu melhor. Um sorriso tocou os seus lábios. É esse o seu diagnóstico, enfermeira Shaw? É a única explicação que faz sentido. Ou talvez seja mais simples do que isso. O seu polegar traçou o contorno do meu lábio inferior. Talvez seja química, destino, o reconhecimento de algo no outro que ressoa em algo em si mesmo. Poético para um homem que comanda um exército de assassinos. O seu sorriso alargou-se. Nós contemos multidões, você e eu. Antes que eu pudesse responder, ele diminuiu a distância entre nós, os seus lábios capturando os meus num beijo que foi surpreendentemente gentil para todo o poder que continha. Eu deveria tê-lo empurrado, deveria ter lhe dado um tapa, deveria ter fugido. Em vez disso, as minhas mãos subiram para agarrar a frente da sua camisola, puxando-o para mais perto, enquanto algo dentro de mim se rendia ao inevitável. O beijo aprofundou-se, os seus braços a envolverem-me, puxando-me contra as planícies duras do seu corpo. Eu podia sentir o calor da pele dele através do tecido fino que nos separava. O batimento constante do coração dele contra a minha palma. Naquele momento, ele não era Salvatore Russo, o temido chefe da máfia com um exército sob o seu comando. Ele era simplesmente um homem, ferido e a curar-se, a abraçar-me, como se eu fosse algo precioso. Quando finalmente nos separamos, ambos a respirar pesadamente, vi algo nos olhos dele que não esperava. Vulnerabilidade exposta para eu ver. Isso transformou o seu rosto, suavizando as linhas duras, revelando o homem por baixo do poder. Fica, sussurrou ele nos meus lábios. Fica comigo esta noite e que Deus me ajude. E eu fiquei. O amanhecer despontou em faixas âmbar e rosa pelas janelas do chão ao teto, pintando padrões nos lençóis amarrotados. Fiquei acordada, observando o jogo de luzes sobre o corpo adormecido de Salvatore, a linha forte do seu queixo, o traço escuro dos seus cílios contra as bochechas, a curva do ombro onde desaparecia sob a seda carvão. Ele parecia mais jovem a dormir, as linhas de tensão e autoridade suavizadas, mais parecido com o homem que poderia ter sido noutra vida. Uma vida sem sangue, poder e inimigos à espreita nas sombras. Os meus dedos pairaram sobre a pele dele, sem chegar a tocar. O que tinha feito? A luz forte da manhã, os acontecimentos da noite anterior, pareciam um sonho febril. Os seus lábios nos meus, as suas mãos a aprender a geografia do meu corpo. A minha própria e surpreendente fome por um homem que eu deveria, por todos os motivos, temer. Saí da cama com cuidado, recolhi as minhas roupas espalhadas e retirei-me para a casa de banho. A mulher no espelho era uma estranha. Bochechas coradas, lábios ligeiramente inchados, uma pequena marca a florescer na junção do pescoço e ombro, onde a boca dele tinha estado. Pressionei os dedos contra ela, a leve dor, uma confirmação de que a noite anterior tinha sido real. Quando saí, vestida e com o cabelo domado em alguma aparência de ordem. Salvatore estava acordado,
apoiado nas almofadas, observando-me com aqueles olhos azuis gelados que parecem ver demais. Estás a pensar alto demais, disse ele com a voz rouca de sono. Alguém deveria estar. Aproximei-me da janela, colocando distância entre nós. A noite passada foi um erro, não foi? Ele se mexeu, fazendo uma careta de dor, quando o movimento puxou a ferida. Não parecia um erro. Virei-me para encará-lo. Sou a tua enfermeira. És o meu paciente. Além disso, és... Fiz um gesto vago, abrangendo a mansão, os homens armados, o mundo que ele comandava. Sou o quê? Um leve sorriso apareceu nos cantos da sua boca. Um criminoso? Um monstro? É isso que estás a tentar dizer? Não és? O sorriso desapareceu. Sou muitas coisas, Emma. Algumas delas realmente te assustariam. Mas ontem à noite, eu era apenas um homem, e tu eras apenas uma mulher. Não é assim tão simples. Poderia ser. Ele sentou-se completamente, com o lençol enrolado na cintura. Para nós, a convicção na sua voz causou-me um arrepio na espinha, não de medo, mas de algo mais perigoso. Esperança, possibilidade. Eu esmaguei-a impiedosamente. Não existe nós, Salvador. Existe uma enfermeira que tratou um paciente. Uma mulher que foi levada para uma casa contra a sua vontade. Uma noite que não deveria ter acontecido. A sua expressão endureceu quase imperceptivelmente. É isso que acreditas? Que não tiveste escolha, não foi? Mandaste homens armados para o meu apartamento. Ameaçaste o meu emprego, a minha vida. Eu protegi-te? As palavras eram suaves, mas carregavam o peso da convicção absoluta. Desde o momento em que me trataste naquele hospital, estavas em perigo. Não por minha causa. Daqueles que usariam você para chegar até mim. Um perigo que eu não teria corrido se nunca tivesse te conhecido. Cruzei os braços em volta do corpo. A noite passada não muda isso. Salvatore ficou em silêncio por um longo momento, estudando-me com uma intensidade que fez minha pele arrepiar. Finalmente, ele jogou os cobertores para trás e levantou-se da cama, sem constrangimento com sua nudez. Desviei o olhar enquanto ele vestiu umas calças, embora a memória do seu corpo contra o meu na noite anterior tornasse o gesto quase ridículo. Vem comigo, disse ele, vestindo um roupão. Há algo que precisas de ver. A curiosidade lutava com a cautela. Que respostas? Ele estendeu a mão para mim para perguntas que ainda nem sequer pensaste em fazer. Contra o meu bom senso, coloquei a minha mão na dele. Os seus dedos fecharam-se em torno dos meus, quentes e fortes. Enquanto ele me conduzia para fora do quarto, atravessamos a casa silenciosa, a luz do amanhecer a filtrar-se pelas janelas, projetando longas sombras no chão de mármore. Os poucos funcionários que encontramos desviaram o olhar, desaparecendo como fantasmas. Perguntei-me o que pensariam, vendo o seu patrão a conduzir uma mulher amarrotada pelos corredores à luz da manhã. Por outro lado, talvez não fosse uma visão incomum. O pensamento doeu mais do que deveria. Salvatore levou-me a uma parte da casa que eu nunca tinha visto antes. Uma ala que parecia mais antiga do que o resto, com madeiras mais escuras e móveis mais tradicionais. Ele parou diante de uma pesada porta de madeira esculpida com o que parecia ser um brasão de família. O escritório do meu pai, disse ele, tirando uma chave do bolso do roupão. Mantive-o exatamente como estava no dia em que ele morreu. A porta abriu-se com dobradiças silenciosas, revelando uma sala que parecia um regresso ao passado. Cortinas pesadas de veludo emolduravam as janelas com vista para o lago. Livros encadernados em couro revestiam as paredes. Uma secretária enorme dominava o centro da sala. A sua superfície estava vazia, exceto por uma única fotografia emoldurada e um abridor de cartas antigo em forma de punhal. Salvatore dirigiu-se à secretária, pegou na fotografia e estudou-a por um momento antes de me entregar. Mostrava uma versão mais jovem dele próprio, talvez com 16 ou 17 anos, ao lado de um homem mais velho com os mesmos olhos azuis impressionantes. Entre eles estava uma mulher, bela de uma forma frágil, com a mão pousada no ombro do jovem Salvatore. Os meus pais, disse ele simplesmente, 3 meses antes de serem mortos. Olhei para ele com surpresa. Os dois. Ele acenou com a cabeça, indo até a janela, de costas para mim. O meu pai era Antônio Russo. Ele construiu o negócio da nossa família do nada. Fez amigos poderosos, inimigos ainda mais poderosos. A sua voz assumiu um tom distante, como se estivesse a recitar fatos sobre estranhos. Quando eu tinha 17 anos,
Esses inimigos decidiram que ele tinha se tornado influente demais. Eles esperaram até que estivéssemos todos em casa. A minha mãe, o meu pai, eu. Algo no seu tom de voz fez o meu sangue gelar. O que aconteceu? Ele virou-se para mim, com os olhos como pedaços de gelo. Eles vieram à noite, assassinos profissionais. Atiraram primeiro no meu pai, no escritório, no andar de baixo, onde ele trabalhava até tarde. A minha mãe ouviu os tiros e tentou chegar até ele. Mataram-na na escada. Apertei a fotografia com mais força, olhando para a mulher sorridente que não fazia ideia de que a sua vida terminaria de forma tão violenta. E tu? Eu estava no meu quarto, ouvi os tiros, tive tempo suficiente para pegar na arma do meu pai na gaveta da cabeceira. Quando eles vieram atrás de mim, eu estava à espera. Um sorriso tocou os seus lábios, desprovido de qualquer calor. Matei 3 deles antes que me dominassem. Meu Deus! Pousei a fotografia com cuidado. Como sobreviveu, Marco? Ele chegou com os nossos homens no momento em que me arrastavam para fora de casa. Salvatore dirigiu-se a um armário, retirando um decantador de cristal e 2 copos. Pretendiam fazer de mim um exemplo. Uma mensagem para qualquer um que pudesse considerar ocupar o lugar do meu pai. Ele serviu um líquido âmbar nos 2 copos, oferecendo-me um. Aceitei-o automaticamente, apesar de ainda ser madrugada. Depois daquela noite, tomei uma decisão. Ele ergueu o copo num brinde simulado. Eu me tornaria não apenas o filho do meu pai, mas a sua vingança. Eu construiria um império tão poderoso, tão intocável, que ninguém jamais ousaria vir atrás de mim ou dos meus novamente. Tomei um pequeno gole, o uísque queimando a minha garganta. E você conseguiu vingança no final? Levei 3 anos para localizar todos os responsáveis. Os homens que ordenaram, os homens que planearam, os homens que sobreviveram àquela noite. A sua expressão era natural, mas eu podia ver a sombra do rapaz de 17 anos nos seus olhos. Eu certifiquei-me de que eles sofressem antes de morrerem. Eu deveria ter ficado horrorizado. Deveria ter ficado repugnado pela maneira casual como ele falava de tortura e assassinato. Em vez disso, eu me vi perguntando: isso ajudou na vingança? Algo cintilou no seu olhar, talvez surpreendido com a pergunta. Não, não os trouxe de volta, mas estabeleceu uma verdade que me protege desde então. Ninguém toca no que pertence a Salvatore Russo sem pagar um preço demasiado alto para se contemplar. A implicação pairou no ar entre nós. Ninguém toca no que pertence a Salvatore Russo, incluindo eu. Por que estás a contar-me isto? Pousei o copo, de repente precisando de mãos limpas, uma cabeça limpa. Ele aproximou-se, parando ao alcance dos meus braços. Porque quero que compreendas o que sou, porque sou, o mundo em que vivo. Então, o que vou fazer? Aceitar. Abraçar. Fiz um gesto em direção à sala. A violência, o império criminoso, os homens armados a patrulhar a tua propriedade. Então, vais ver-me. A sua voz baixou, intensificando-se. Tudo em mim. Não apenas as partes que te assustaram no hospital. Não apenas as partes que a seduziram ontem à noite. Toda a verdade. E se eu não puder aceitar essa verdade, a sua expressão suavizou-se. Uma vulnerabilidade que eu não esperava, transparecendo através da aparência endurecida. Então você vai embora hoje. Volte para a sua vida como se nada disso tivesse acontecido. Olhei para ele, procurando a armadilha, a manipulação. Assim mesmo. Assim mesmo. Ele pousou o seu copo, diminuindo a distância entre nós. As suas mãos subiram para emoldurar o meu rosto. Suaves, apesar da força que eu sabia que elas possuíam. Mas antes de decidires, saiba isto. Ontem à noite não foi um erro. Não foi síndrome de Estocolmo. Não foi manipulação ou coerção. Foi real. Talvez a coisa mais real que experimentei desde a noite em que os meus pais morreram. As suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Uma corda de reconhecimento que eu não podia negar. Eu também tinha sentido isso. A conexão entre nós, que desafiava a lógica ou a razão. A sensação de que nos braços dele eu tinha encontrado algo que procurava desde que James morreu. Não um substituto, mas uma ressonância. Um reconhecimento de feridas partilhadas. Preciso de tempo. Sussurrei para pensar. Ele acenou com a cabeça, os polegares traçando a curva das minhas maçãs do rosto. Você terá tempo. Ele deu um beijo na minha testa, demorando-se por um momento antes de me soltar.
Marco irá levá-la para casa quando estiver pronta. Deixei-o parado no escritório do pai, rodeado pelos fantasmas de um passado que o transformou no homem que ele se tornou. Ao atravessar a casa, senti o peso de uma decisão que nunca imaginei tomar alguns dias atrás. Ficar ou partir. Aceitar ou rejeitar. Abraçar o perigo ou voltar para a segurança da minha pequena vida cada vez mais restrita. De volta ao quarto de hóspedes, reuni os meus poucos pertences, movendo-me mecanicamente enquanto a minha mente corria. Sofia apareceu com o pequeno almoço, sua expressão não revelando nada sobre o que ela poderia saber ou suspeitar sobre a minha noite com seu empregador. O senhor Russo pediu-me para informá-lo que um carro estará pronto quando você quiser partir, disse ela, colocando a bandeja sobre uma pequena mesa perto da janela. Obrigado. Sentei-me à mesa, embora não tivesse apetite. Sofia, há quanto tempo você trabalha para o senhor Russo? Ela parou na porta. Desde os 16 anos. Ele encontrou-me numa situação difícil. Deu-me um emprego, segurança, educação. E tu? Tens medo dele? Algo como surpresa passou por suas feições normalmente compostas. Medo? Não. Respeito? Sim. Lealdade? Absolutamente. Ela hesitou, depois acrescentou. O senhor Russo protege o que é dele, não apenas através do medo. É raro em nosso cuidado genuíno. Ela saiu antes que eu pudesse fazer mais perguntas. A porta fechou-se suavemente atrás dela. Comi mecanicamente, observando a luz da manhã intensificar-se nos jardins bem cuidados. Os homens ainda patrulhavam o perímetro, mas pareciam ser menos do que no dia anterior. A crise, fosse ela qual fosse, parecia ter passado. A meio da manhã tinha tomado a minha decisão. Encontrei Marco no átrio principal a falar baixinho com vários homens de fato que se dispersaram quando me aproximei. Estou pronta para ir para casa, disse eu, agarrando a minha mala médica como se fosse uma tábua de salvação. Marco estudou-me por um longo momento, com uma expressão indecifrável. Claro, o carro está à espera. Ele hesitou, depois acrescentou. Salvatore pediu-me para lhe dar isto para abrir quando estiver sozinha. Ele entregou-me um envelope creme pesado, selado com cera e com o que reconheci ser o mesmo brasão da porta do escritório. Coloquei-o na minha mala sem comentar. A viagem de regresso foi surreal na sua normalidade. Desta vez, sem venda nos olhos, apenas uma viagem silenciosa pelo campo, que eu não tinha visto a chegada, dando lugar, por fim, à paisagem urbana familiar da cidade. Quando paramos em frente ao meu prédio de apartamentos em mau estado, parecia que tinham passado anos, em vez de dias, desde a última vez que o tinha visto. O seu apartamento foi protegido, disse Marco, enquanto o motorista abria a minha porta. Novas fechaduras, melhor sistema de segurança. Senhora Shaw, ele hesitou, depois continuou num tom mais suave. Ele não se expõe assim com frequência, quase nunca. Na verdade, eu encontrei o seu olhar, compreendendo a mensagem por trás das palavras. Obrigada, Marco, por tudo. O meu apartamento parecia o mesmo, mas diferente. Tudo estava no seu lugar, mas com uma sensação subjacente de que alguém tinha estado lá na minha ausência. As novas fechaduras eram óbvias, assim como o discreto painel de segurança ao lado da porta, que não existia antes. Coloquei a minha mala na mesa de café, subitamente exausto, apesar da hora ainda ser cedo. O envelope que o Marco me tinha dado parecia queimar a minha consciência. Com dedos trêmulos, quebrei o selo de cera e retirei uma única folha de papel pesado, coberta por uma caligrafia forte e inclinada. Emma, a esta altura já estás em casa, provavelmente questionando tudo o que aconteceu entre nós. Não vou insultar a tua inteligência alegando que tudo foi um sonho ou uma loucura momentânea. O que aconteceu foi real. O que sinto por ti é real. Não sou um bom homem pelos padrões da sociedade. Tenho sangue nas mãos que nunca sairá. Comando homens que matariam ou morreriam pela minha ordem. Opero num mundo de sombras e violência que poucos vislumbram, muito menos compreendem. Mas contigo, encontrei algo que pensava ter perdido para sempre. A capacidade de sentir algo além do poder, além da vingança, além do cálculo frio que definiu a minha existência desde os 17 anos de idade. Pediste tempo, e eu vou dar-te. Um dia, uma semana, um mês, o tempo que precisares para decidir se vale a pena explorar o que encontramos um no outro, apesar das complicações. Entretanto, fica a saber isto.
Está sob a minha proteção, quer me escolhas ou não. Os homens que vigiam o teu apartamento estão lá para a tua segurança, não para monitorizar os teus movimentos. És livre para viver a tua vida exatamente como fazias antes de nos conhecermos, com uma diferença. Agora tens uma escolha que poucos têm. Entrar totalmente no meu mundo, de olhos abertos, sabendo exatamente o que isso implica, ou afastar-te, voltando à vida que conhecias com a memória do que poderia ter sido. Seja qual for a sua decisão, saiba que despertou em mim algo que eu pensava ter morrido com os meus pais há tantos anos. Só por isso, estarei sempre em dívida consigo até nos encontrarmos novamente, Salvatore. Li a carta 2 vezes, depois a coloquei de lado e fui até a janela. Na rua abaixo, um SUV preto estava estacionado a meio quarteirão de distância. Outro era visível na esquina, vigiando, protegendo. 3 dias atrás, aquela cena teria me aterrorizado. Agora, trazia uma mistura complexa de emoções que eu não conseguia desvendar completamente. Segurança, sim, mas também uma estranha sensação de pertencimento, de ser valorizada o suficiente para justificar tais medidas. O meu telemóvel, que eu havia deixado na mesinha de cabeceira dias atrás, vibrou com mensagens. O hospital a verificar a minha doença. Amigos a perguntar por que eu havia ficado em silêncio. As preocupações normais do dia a dia de uma vida que, de repente, parecia pertencer a outra pessoa. Eu deveria ligar de volta para eles. Deveria voltar à rotina confortável do trabalho e da casa, e à tristeza silenciosa que tinha sido minha companheira desde que James morreu. A escolha segura, a escolha sensata. Em vez disso, dei por mim a pegar o telemóvel descartável que os homens de Salvatore me deram, ainda na minha bolsa médica, onde eu tinha guardado antes de sair da mansão. Ele tinha apenas um número programado. O meu dedo pairou sobre o botão de chamada, enquanto eu ponderava dois futuros, um seguro, mas pequeno, outro perigoso, mas vibrante de possibilidades. No final, não era realmente uma escolha. O telefone tocou apenas uma vez antes de ele atender. A sua voz, um murmúrio grave que me causou um arrepio de reconhecimento na espinha. Emma. O meu nome na sua boca soava como uma oração e uma posse ao mesmo tempo. Tomou a sua decisão rapidamente. Olhei para os homens que guardavam a minha rua, para a carta na minha mesa de café, para a mala médica que me tinha levado ao mundo dele, para a vida que eu tinha vivido como uma sonâmbula desde que o James morreu. Tenho perguntas, disse eu, com a voz mais firme do que me sentia. Condições. Um riso suave. Não esperaria menos. Não vou desistir da enfermagem, da minha carreira, da minha independência. Nunca te pediria isso. Preciso de saber tudo. Sem segredos, sem ignorância protegida. Uma pausa mais longa desta vez. Esse conhecimento vem com responsabilidade, com perigo. Eu sei, e estás preparada para isso. Pensei no rapaz de 17 anos que enfrentara assassinos na sua casa de infância. No homem que construíra um império a partir das cinzas da sua família. No paciente que me olhara com olhos azuis gelados e visto algo que mais ninguém via desde que o James morrera. Sim, respondi simplesmente. Estou. O silêncio estendeu-se entre nós, carregado de significado. Quando ele finalmente falou, a sua voz tinha um calor que eu só tinha vislumbrado nos nossos momentos mais íntimos. Então volta para casa, Emma, volta para mim. Lá fora, um dos SUVs afastou-se do passeio, dando a volta para parar diretamente em frente ao meu prédio. A campainha da porta da frente tocou, e os seus homens vieram para me acompanhar de volta na mansão. De volta para ele. Deveria ter sido como render-me, como capitular a uma força poderosa demais para resistir. Em vez disso, foi como acordar, como sair da meia-vida cinzenta em que vivia e entrar em algo vívido, perigoso e real. Estou a caminho, disse eu e desliguei. Enquanto reunia as poucas coisas de que precisaria, vi meu reflexo no espelho, com as bochechas coradas e os olhos brilhantes com algo que parecia suspeitosamente com esperança. Mal reconheci a mulher que me olhava de volta. 3 dias atrás, eu havia enfaixado os ferimentos de um estranho que comandava um exército de assassinos. Hoje, eu estava a escolher fazer parte do mundo dele, da vida dele, da proteção dele. Dele. O pensamento deveria ter me aterrorizado. Em vez disso, parecia que estava a voltar para casa após uma longa viagem.
Dei uma última olhada no apartamento que tinha sido o meu refúgio e a minha prisão desde que James morreu. Então saí pela porta sem olhar para trás, em direção aos homens que esperavam para me levar até Salvador, em direção a um futuro que eu nunca poderia ter imaginado. Mas agora não conseguia imaginar viver sem. A porta fechou-se atrás de mim com um clique suave, como o fim de um capítulo e o início de outro. Ao descer as escadas em direção ao carro que me esperava, senti-me mais leve do que em anos. Ela tratou dos ferimentos do chefe da máfia e, ao fazê-lo, talvez tenha começado a curar os seus próprios.